O tema da mensagem de hoje é não deixando a vossa congregação. Ele está dizendo, o autor de Hebreus, para não deixar a nossa congregação, a nossa mútua, aonde você está, onde você foi levado, aonde Deus plantou você. É aí que você tem que ficar. Não abandonando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Hebreus 10, 25. O sistema religioso fará de tudo para manter o máximo de pessoas possíveis presas em um aprisco de mentiras e enganos, para que essas pessoas sejam cúmplices de todos esses erros no dia do grande julgamento. O versículo de Hebreus 10, 25 é um dos versículos que, quando utilizados pelo próprio sistema religioso, faz com que muitas pessoas continuem presas nesse aprisco. Mas boa parte dessas pessoas não conseguem enxergar que quando existe mentira e enganação em um devido lugar, o verdadeiro Criador, o Espírito do verdadeiro Criador, não habita. No vídeo de hoje, eu farei com que os seus olhos se abram diante do grande engano de Hebreus 10, 25, utilizado pelo próprio sistema religioso e por líderes religiosos para manter pessoas no engano, manter pessoas no aprisco. E eles fazem isso mesmo que eles precisem mentir, retirar um texto, retirar o versículo do seu verdadeiro contexto e lhe enganar para te manter debaixo do jugo da mentira. Ao longo dos meus 10 anos, mais de 10 anos na internet, trazendo vídeos e informações e principalmente pregando a sã doutrina, o verdadeiro ensinamento de Cristo e dos apóstolos, muitas pessoas, ao longo de vídeos que eu faço falando a respeito das mentiras do próprio sistema, os falsos templos de pedra, os construtores dominando o próprio reino dos céus e fazendo com que eles mesmos não entrem e muitos outros também deixem de entrar, a mentira dos dízimos, das ofertas, as enganações em geral do sistema religioso, quando pessoas assistem aos meus vídeos e percebem que elas precisam sair desse aprisco para encontrar o verdadeiro reino do Pai, ou seja, largar as portas largas e encontrar a porta estreita, muitas pessoas trazem o versículo 25 da carta aos Hebreus, no capítulo 10, por exemplo, aonde diz: como é que eu posso sair do sistema religioso se a carta aos Hebreus, no versículo 25 do capítulo 10, diz: não abandone a nossa congregação, como é costume de alguns. E essas pessoas, sendo enganadas muitas vezes por líderes religiosos, voltam a praticar aquilo que fará com que elas possam ser julgadas e muitas vezes cúmplices de todas as práticas feitas por esse sistema podre que hoje domina o mundo. Então, uma grande parcela de cristãos, quando acontecer o arrebatamento, a sua marca vai ser não estar na sua congregação. E que fica evidente para todos é o quê? Que quanto mais for se aproximando o dia da volta de Jesus Cristo, uma parcela considerável de cristãos vai desenvolver o costume de não mais estar reunidos com a sua própria congregação. Isso, por implicação, quer dizer que essa parcela de cristãos vai acreditar nessa mentira de que ficar em casa sozinho é ser a verdadeira igreja. Vocês vão ver o quê? As pessoas não vão querer mais estar na congregação. E ele só não contava, e não tinha nem como saber, Deus não quis revelar isso, que haveria um instrumento chamado internet que ia ajudar muito isso. As pessoas a lerem aquilo e escrevem lá: vamos desmistificar esse texto. O próprio Messias, há 2000 anos atrás, deixou muito claro quando falou a respeito da grande apostasia. Para que nós possamos começar a entender a carta aos Hebreus, é importante você compreender que, desde a época de Cristo, quando ele e os apóstolos instituíram a eclésia, a palavra igreja é derivada de eclésia, o próprio sistema religioso agia da mesma forma. Eles tentavam, de certa forma, até mesmo diminuir tais pessoas, além de persegui-las e matá-las. Eles os chamavam de seita do Nazareno. Hoje, quando uma pessoa fala que vai largar o sistema religioso, eles rotulam essa pessoa como desigrejado, por exemplo, sem nem mesmo que eles saibam
o significado da palavra igreja. Eles pensam que igreja é aquele templo de pedra, e é por isso que eles dizem, eu vou à igreja. Na verdade, não tem como você ir à igreja, sendo que o próprio Cristo e os apóstolos afirmam que após o está consumado, dito pelo próprio Messias, no momento do seu sacrifício, a igreja torna-se você. Você é a igreja, não tem como você ir até você ou até outro local. Isso é uma das maiores mentiras hoje desse sistema. E por que eu estou começando a falar isso? Porque é importante você saber que Cristo, ao instituir a eclésia, que significa os chamados para fora, retirando pessoas do sistema religioso, é uma sombra para que nós hoje também saiamos de tudo isso. A carta aos Hebreus, no capítulo 13, deixa isso muito claro, eu já mostrei em outros vídeos e mostrarei nesse aqui também. Porém, muitos esquecem que hoje nós estamos vivendo debaixo da apostasia de um grande engano. Cristo e os apóstolos deixaram muito claro que esse engano iria acontecer e está acontecendo. E você acha que esse engano seria algo fácil de se interpretar? Vamos dar uma olhadinha aqui, antes de entrar nos Hebreus, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, aonde o escritor da carta diz assim: não deixe com que seu entendimento se abale, se mova facilmente, nem esteja perturbado, quer por espírito, por palavra, por epístolas, como até mesmo de nós, como se o próprio dia do Messias, da volta de Cristo, do grande julgamento, estivesse próximo. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Perceba, muitas pessoas acham que esse homem do pecado, esse filho da perdição, é um cara que virá com chifres, rabo, um tridente na mão, com cor vermelha, pegando fogo. Nós estamos falando de alguém que irá se opor e se levantar contra tudo que se chama de Deus, ou que se adora. De sorte, esse cara se assentará como o próprio Pai, no templo do Pai, querendo se parecer com ele, querendo se parecer com Deus. Ou seja, algo muito parecido com o próprio Criador, com os ensinamentos de Cristo, estará para enganar pessoas. E hoje estamos vivendo nisso. E aí, o próprio apóstolo diz assim: vocês não lembram das coisas que ele dizia ainda quando estava com vocês? Quando voltamos aí para Mateus, no capítulo 24, nós lembramos então do que Cristo disse. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, milagres e prodígios que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. Algumas pessoas não percebem que hoje nós estamos lutando todos os dias para não sermos enganados pelo próprio sistema religioso, pois são eles os quais o próprio Cristo e os apóstolos estão falando. Você não acha que o falso Cristo, por exemplo, como ele está dizendo aqui, é aquele Henrique Cristo, né, que participava até mesmo daquele programa Pânico de televisão? Algo que você olha ali e fala, esse aí não é o próprio Cristo, mesmo que ele diga que é. Enganador da humanidade! Eu repreendo seu espírito imundo que vive aí dentro! Você não é Cristo coisa nenhuma! É aquele Cristo falso que Jesus disse, virão muitos em meu nome! É isso que tu queres? Queres que eu repita a mesma coisa? Quero! Isso seria fácil demais. O próprio Henrique Cristo é uma peça do próprio sistema justamente para amenizar informações como essa. Você fala, olha ali, um cara dizendo que é Cristo. Eu não vou cair nessa porque as escrituras já me disseram. Mas as escrituras disseram que fariam prodígios, maravilhas e que, se possível, enganariam até mesmo os escolhidos. Então, olhe o grau dessa enganação. Olhe a seu redor e veja de quem é que estão falando. Porque o próprio Messias diz assim, eu já tenho predito isso para vocês. Quando disserem, ele está no deserto, ele está em tal local, ele está em Roma, por exemplo. Não importa onde, em algum lugar, não saiam, não acreditem. Ou ele está lá no interior daquela casa, dentro daquele templo. Não acreditem, pois estamos falando
dos falsos cristos, dos falsos messias ou do falso Cristo, do anticristo, o filho da perdição que quer se parecer com o próprio Criador, que engana a muitos se passando por ele. E é exatamente aqui que nós iremos iniciar o nosso estudo da carta aos Hebreus, principalmente quando falamos aí do capítulo 10. Nós, aqui no nosso tablet, temos os sacerdócios desde o início até aqui, pois estamos falando hoje desse sistema religioso atual, o qual engana a muitos com um falso Cristo, com um anticristo, e que boa parte da população no mundo hoje se ajoelha e o adora sem saber. Está conseguindo captar as informações que eu estou lhe passando? Esse sistema religioso, ele vem com seus templos, ele vem com seus líderes religiosos, seja protestante ou católico, debaixo do jugo do dinheiro e trazendo, de certa forma, a máscara do próprio Cristo, o pão e o vinho. E por quê eu estou colocando o pão e o vinho aqui? Porque quando olhamos os sacerdócios que ocorreram no mundo desde a criação, nós temos o sacerdócio de Melquisedeque, na era patriarcal, nós temos o sacerdócio levítico, debaixo da lei de Moisés, e o sacerdócio de Cristo, a graça, que é a que estamos vivendo hoje, porém, com o engano do próprio sistema religioso. Cristo trouxe o pão e o vinho como uma referência ao próprio Melquisedeque, que abençoou Abraão com pão e vinho. Melquisedeque é uma sombra para o próprio Cristo. E o sistema religioso atual também traz pão e vinho, porém, esse pão e vinho, como você pode ver aqui, ele está deturpado, está contaminado, fermentado, ou seja, estragado. Quando olhamos essa linha do tempo que nos mostra os sacerdócios, fica muito mais fácil para compreendermos esse grande engano. E aí, a carta aos Hebreus, no capítulo 10, diz assim: porque tendo a lei como uma sombra para os bens futuros e não a imagem exata das coisas, confirmando o que eu tenho dito para você, sombras, o sistema religioso na época de Cristo chamando aqueles que saem para fora de seita do Nazareno, hoje o sistema religioso chamando os que saem para fora de desigrejados. Melquisedeque abençoando Abraão com pão e vinho ao receber o dízimo dos despojos de guerra, sem genealogia, sem nome de pai, de mãe, sem local de nascimento, sem local de partida, ou seja, uma sombra para o próprio Messias, se mostrando maior do que o sacerdócio levítico. Nós conseguimos observar que o que esse autor da carta aos Hebreus está dizendo é que nós temos algo maior do que o próprio sacerdócio levítico. Por quê? Porque no sacerdócio levítico, os sacrifícios de animais que eram continuamente oferecidos todos os anos não poderiam aperfeiçoar aqueles que se achegavam a eles. Ou seja, o sacrifício dos animais é uma sombra para o próprio sacrifício do Messias. E isso faz com que nós tenhamos um sacerdócio maior que o outro. Quando nós falamos de Hebreus 10, 25, nós temos que lembrar do verdadeiro contexto da carta aos Hebreus. Quem eram esses hebreus? Os hebreus eram o próprio povo judeu, aqueles que viviam debaixo do jugo dessa lei de Moisés, do próprio sacerdócio levítico. E possivelmente as pessoas mais difíceis de saírem, de se desgarrarem desse sistema religioso, pois faziam isso desde que nasceram e viram seus pais, seus avós, seus ancestrais fazendo todas aquelas práticas. E aí a carta continua assim: de outra maneira, teriam deixado de se oferecer os animais, porque purificados uma única vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. O que eu estou dizendo é que a carta aos Hebreus está sendo direcionada ao povo judeu, ao povo hebreu que vivia debaixo da lei, com um único intuito: fazer com que eles larguem aquele sistema religioso, saiam das práticas do sistema religioso falho que estava debaixo da lei de Moisés e partam para o sacerdócio de Cristo. Ou seja, larguem o sacerdócio levítico, que não tem mais poder, e agora creiam no sacerdócio de Cristo.
Quando nós vimos, por exemplo, em Hebreus 7, em um outro vídeo que eu falei aqui sobre o próprio Rodrigo Silva defendendo o dízimo, defendendo aí o dízimo de Abraão a Melquisedeque, que ocorreu uma única vez, tentando trazer isso da lei de Moisés para os dias atuais, nós vimos que a carta aos Hebreus, mais uma vez, está lutando para que o povo enxergue que aqueles dízimos dentro do sacerdócio levítico não tinham mais valor e que o sacerdócio de Melquisedeque aqui era maior do que o levítico, levando ao sacerdócio de Cristo. Parece um pouco complicado, mas se você já tiver um pouco de conhecimento das Escrituras, você entende, e se não tiver, recomendo que leia. Então a carta aos Hebreus está o tempo todo falando para que eles não façam essas práticas. E aqui no capítulo 10, ele está dizendo o seguinte: os sacrifícios feitos por animais não tinham valor, como o próprio sacrifício de Cristo. Ou seja, parem de seguir ao sacerdócio levítico com sacrifícios falhos de animais e sigam o sacerdócio de Cristo. A carta continua assim para que você possa entender o contexto. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, o próprio Messias disse: sacrifício e oferta não quiseste, o Pai não quis, mas corpo me preparaste. Ou seja, uma referência ao verdadeiro templo não feito por mãos humanas. No sistema religioso atual, o próprio sistema defende arduamente os templos de pedra, que são falsos templos, mostrando a quem realmente eles estão servindo. Então, o autor da carta diz assim: eis que venho, no princípio do livro está escrito sobre mim, para fazer a vontade do Pai. Isso aqui é o Messias dizendo, tá? Como acima diz: sacrifício, oferta, holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, não te agradaram, os quais eram oferecidos segundo a própria lei de Moisés, ou seja, animais não estavam realmente tirando o pecado. Qual o pecado? O pecado original, o pecado executado por Adão e Eva. Então, eis aqui que venho para fazer a vontade do Pai. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o sacerdócio levítico para oferecer, então, o sacerdócio a Cristo. Nós estamos falando da lei e da graça. Pense que os hebreus estão recebendo essa carta e lendo isso. Poxa, eu não posso mais seguir ao sacerdócio levítico que eu, meu pai, meu avô, meu bisavô e por aí vai, estavam seguindo, fazendo sacrifício de animais, fazendo todas aquelas reuniões nas sinagogas, seguindo o sacerdócio, entregando os dízimos e as ofertas ali à própria tribo de Levi. Pensa que eles precisariam largar aquelas práticas que estavam enraizadas já no seu entendimento, na sua mente, no seu subconsciente, no seu corpo. Exatamente como nos dias atuais. Se eu falo para você: olha, você está vivendo em um engano, largue tais práticas do sistema religioso atual. Você sabia que a prática de dízimos é uma mentira? As ofertas, do jeito que o sistema religioso atual faz hoje, é uma mentira? Você sabia sobre a mentira que envolve a Santa Ceia no sistema religioso atual? O batismo das águas atualmente? Se você não conhece isso, você fica estarrecido. E muitas vezes largar essas práticas dói, porque você se sentia de certa forma bem com as doces palavras ditas por aqueles líderes religiosos, que as próprias escrituras atestam com doces palavras. Eles levantam os egos das pessoas que criaram falsos doutores para colocá-los ali e alimentar as próprias loucuras, as próprias concupiscências. Doutores que vão ali falar coisas que vão simplesmente acariciar o seu ego, louvores que muitas vezes vão fazer você chorar, acreditando que está debaixo da presença do verdadeiro Criador. E eu vou te falar uma parada que você vai ficar feliz. Deus nunca vai deixar que você veja, sonhe algo que Ele não possa dar para você. Mas que na verdade você está sendo enganado. Está debaixo da presença de um falso Messias, um falso Cristo, que foi alertado a todos nós e que, se possível, enganaria até os escolhidos. É duro ouvir essas palavras, não é? Essas palavras são duras, pois
As palavras do próprio Messias, os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos realmente foram duros. E estavam sendo duros no momento em que os hebreus estavam recebendo essa mensagem. Percebe como é importante você ter todo o contexto das Escrituras aqui? Na qual vontade temos sido santificados pelo sacrifício do corpo do próprio Messias, que foi feito uma única vez. E assim, todo sacerdote, os quais aparecem a cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, nunca poderão tirar os pecados. Mas o próprio Messias, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à direita do Criador. Ele, reforçando de todas as formas, isso aqui, não faça mais parte desse sacerdócio levítico. Faça parte do sacerdócio de Cristo, que é o que pode verdadeiramente te aproximar do Criador, que é o que pode verdadeiramente limpar o seu corpo do pecado criado aqui pelo próprio Adão. Você entende? Pois o sacrifício dos animais dentro da lei de Moisés era falho. Não conseguia. Eles tinham que todos os anos comemorar o pecado. Todos os anos fazer sacrifícios e sacrifícios, sendo que isso não adiantava. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés. Ou seja, o Messias, até o dia do julgamento, esperando a justiça ser feita pelo próprio sistema religioso, que ainda hoje, 2000 anos depois, domina, engana e falsifica o verdadeiro evangelho. Os próprios construtores que rejeitaram a pedra angular, construindo seus falsos templos de pedra, ainda dominam, se assentam na porta do sistema religioso, não permite com que muitas pessoas entrem e nem mesmo eles entrarão. Porque com um único sacrifício, o próprio Messias salvou a todos, aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. E também o Espírito do próprio Criador testifica, porque já foi dito no passado: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o próprio Criador. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Ele está citando aqui Jeremias 31, no versículo 33. Por quê? Porque ele está apresentando ao povo hebreu algo que já havia sido dito pelos profetas, confirmando que essa mudança de sacerdócio é algo que já foi predita, ou seja, já foi profetizada, é para acontecer. E jamais lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. O que ele está falando? Porque ele fala aqui sobre os corações e os entendimentos. Ele está falando de coração e cérebro. A mente, ou seja, o material e o espiritual. Eu já havia feito um vídeo, agora abrindo parênteses aqui, em um outro canal meu, quando falamos de um clipe da Lady Gaga, aonde ela está com uma cruz no peito e, lógico, diante dos seus clipes ela faz ali referência à cruz de ponta cabeça, mas a cruz trazida pelo próprio sistema religioso católico, esse símbolo ou sinal da cruz, que quando eles fazem essa cruz de ponta cabeça, é na verdade uma forma, dentro desse sistema errôneo do anti-messias, de incitar de forma subliminar a separação entre o físico e o espiritual, porque o nosso coração é onde hoje o Criador habita. A Arca da Aliança no passado é uma sombra para o nosso coração. Aonde era necessário um tabernáculo com peles de animais, é uma sombra para o nosso corpo. Ou seja, quando o homem estava debaixo do pecado de Adão, o Criador estava se fazendo presente na Arca. Hoje, debaixo da graça, perdoados, limpos pelo sacrifício do Messias, o Criador está no nosso coração. E de uma forma subliminar, esse símbolo da cruz, ele vai aqui interromper essa ligação cérebro e coração, matéria e espírito, intelecto e emoção. Ou seja, quando falamos da ligação entre nós e o Criador, estamos falando de entendimento e coração. E isso daqui é mais uma artimanha subliminar do sistema religioso para mostrar
que eles estão quebrando essa ligação entre o entendimento e o coração. Olha que interessante a profecia de Jeremias mostrando isso para nós. Ora, onde há remissão dos pecados, não há mais sacrifício por pecados, porque já foi feito, tendo então ousadia para entrar no verdadeiro templo do Criador pelo sangue do Messias, que é aquele falso templo que o próprio anticristo, o próprio antimessias, foi colocado aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, no templo do Criador, querendo parecer o próprio Criador. Você consegue compreender o grau de tudo isso? Você consegue compreender o grau dessa situação? E aí ele continua: retenhamos firmes a vossa confissão, a confissão da sua esperança, porque os hebreus estão crendo naquilo, estão acreditando nessa esperança de Cristo, porque fiel é o que prometeu. E considerando uns aos outros, para nos estimularmos no amor e nas boas obras, ou seja, o sustento dos verdadeiros templos, os templos físicos, ajudando uns aos outros, o amor ao próximo, que foi o ensinamento de Cristo. Não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, auxiliando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, tanto mais quando vocês veem que se vai aproximando aquele grande dia. O que ele está falando aqui? O que significa, então, não deixar a nossa mútua congregação? Significa não voltem às práticas do sacerdócio levítico. Não voltem a participar disso aqui. Vamos se fortalecer para que nós não deixemos isso aqui. Só que era difícil você seguir aqui o sacerdócio de Cristo. Sabe por quê? Os que estavam debaixo do sacerdócio levítico, junto com o Império Romano, estavam atacando, matando, chamando de seita do Nazareno, depreciando os que saíram do sistema religioso. Então muitos abandonavam essa congregação, esse tipo de pensamento. É errado se reunir? Não. Mas se reunir com o entendimento correto. Não seguindo as práticas que esse sistema religioso atual está impondo. Por quê? Tais práticas vão parecer mais o próprio sacerdócio levítico do que o sacerdócio de Cristo. E isso está aqui, no qual eu farei um próximo vídeo, para que você entenda como o sistema religioso atual vai seguir o sistema levítico e não o sacerdócio de Cristo. Compreende aonde está o erro? E é por isso que o próprio autor da carta aos Hebreus continua. Depois, no capítulo 10, em Hebreus 13, eu já mostrei isso aqui, ele diz: nós temos um altar, que é Cristo no seu sacerdócio, e que não tem direito de comer aqueles que servem ao tabernáculo. Ou seja, não sigam mais o próprio sistema religioso levítico. O sistema religioso atual segue o sacerdócio levítico. E ele diz, mais uma vez, já no capítulo 13, tá? Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote, são queimados fora do arraial. E por isso o próprio Messias, para santificar o seu povo pelo próprio sangue, padeceu fora da porta, fora de Jerusalém, em Gólgota, no Calvário. Saiamos então para fora desse arraial, levando o seu vitupério. Ou seja, ele está falando aí da própria eclésia. A igreja saia para fora do sistema religioso, seja ele o levítico, seja o sistema religioso atual, para que você não faça parte desse engano e não seja cúmplice disso no dia do julgamento. Quando ele diz então, no capítulo 10, no versículo 25, não abandone a nossa congregação, ele está dizendo da congregação, a união daqueles que saíram desse sistema podre, que estava, na verdade, fazendo com que animais morressem e nunca poderia salvar as pessoas do pecado, ou como uma sombra para os dias de hoje, de um sistema religioso podre que engana, mente e não faz com que pessoas alcancem o verdadeiro reino de Deus. Saiam para fora do sistema religioso, é isso que estão fazendo. E não abandonem essa nossa congregação, esse nosso pensamento, como é costume de muitos, pois naquela época eles não aguentavam. Eles voltavam. Hoje, muitos não aguentam. Precisam ir até os falsos templos, ouvir aqueles louvores que vão acalentar o seu coração, o seu ego, mesmo que saibam que estão debaixo do jugo da mentira. Pois as palavras de Cristo, na maioria das vezes, são duras. Elas, muitas vezes, não vêm simplesmente para te deixar feliz e animado. Elas vêm para te fortalecer. Elas vêm para mostrar que a vida, muitas vezes, não é um mar de rosas. Que
haverão tribulações aqui, mas que nós devemos nos fortalecer, pois temos em mente a vida futura. Como ele mesmo diz aqui, no capítulo 13, versículo 14. Porque não temos cidade aqui permanente, mas buscamos a futura. Percebe? As coisas se encaixam perfeitamente. Nós temos a sombra, que hoje faz referência para nós também, aqui. Então, abra os seus olhos, saia desse sistema religioso podre e não se deixe enganar por versículos isolados. Eu desafio qualquer pastor, qualquer líder religioso e qualquer versículo que você coloque aqui que seja diferente daquilo que eu estou pregando há muitos anos. Já estudei isso aqui há anos. Qualquer um deles, eu sei exatamente o que significa e vou fazer vídeos para mostrar isso diante de todo esse engano nos próximos também, com outros versículos e erros que esse sistema religioso impõe hoje nas costas do povo. Então inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo e esteja aqui para assistir o próximo. E, por final, não esqueça, deixe aqui embaixo seu comentário, pois eu quero muito saber se você conseguiu compreender e se assistiu esse vídeo até aqui.